eu, todas as vezes que tenho a oportunidade de ministrar, tenho por hábito fazer isso, e sempre fiz, aprendi assim, pregar positivamente. Então quando eu pego um texto eu tenho que pregar ele até o fim. Então nós estamos aqui numa série sobre o Sermão do Monte. Hoje é a última mensagem, é a 12ª mensagem dessa série sobre esse discurso de Jesus, essa pregação do Messias, do Mestre. Nós já falamos aqui, o Sermão do Monte aqui no Evangelho segundo Mateus tem um peso, tem um significado diferente, porque aparece logo no início do seu Evangelho. E Mateus aqui ele tem esse propósito de apresentar Jesus como um rabino, como um mestre. Ele escreve o seu Evangelho para convencer os judeus de que Jesus era o Messias. Então ele apresenta Jesus como um rei, ele apresenta Jesus como alguém capaz de ensinar, alguém que tem a sabedoria de um rabino. Então aqui, nesse momento inicial do Evangelho, Jesus então vai apresentar o seu talvez mais importante discurso de todos. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia mais uma vez no Sermão do Monte, Mateus, no capítulo 7. Nós vamos aqui para o trecho final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 13. E nós vamos ler do 13 ao 29. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, também conhecido como Levi, cobrador de impostos. E diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Sempre que eu leio esse versículo eu me emociono, eu imagino lá, né? Deve ter sido um momento lindo, especial mesmo. E as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus, como diz em outra versão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós estamos aqui diante da Tua Palavra, que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Queremos sim aprender de Ti, mas não queremos sair daqui como ouvintes negligentes. Queremos sair daqui decididos a viver de acordo com o Evangelho. Que possamos, ó Deus, compreender, que seja compreensível, que não restem dúvidas no nosso coração acerca das Tuas expectativas. E que possamos aqui nessa manhã ter uma resposta positiva para o apelo que vem desta palavra para nós. É o que eu te peço em nome santo de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, então hoje é o fim dessa série de mensagens sobre o Sermão do Monte.
E o Sermão do Monte, ele é o resumo dos ensinos de Jesus. É como se Jesus aqui, sempre correto em tudo, sempre ético, Jesus teve um comportamento ético, claro, transparente. Ninguém pode dizer que Jesus era um vendedor de ilusões, né? Na verdade, Jesus ele era muito frontal. Houve um determinado momento em que o jovem rico se aproxima dele: ô mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E a palavra, esse texto lá em Marcos, é carregado de um peso de sentimentos, né? Ali há realmente não é, e muitas vezes a gente lê certas passagens e fala: nossa, mas que frieza, como é que Jesus responde de uma forma tão fria? Aquela mulher tinha uma filha, né, enferma, e Jesus parece que é frio, não é frio, né? Jesus ele era frontal, ele era sincero. E aqui nesse texto, né, Jesus sempre correto em tudo. É como se ele estivesse dizendo para aqueles que o seguiam, porque aqui já havia multidões seguindo Jesus. Pessoas impressionadas com aquilo que ele fazia, queriam estar perto daquele homem que curava enfermos, que expulsava demônios, aquele homem que estava ali causando impacto ali na sua sociedade. Muitos falavam: quem é esse? Será que ele é um endemoniado? Será que ele é um falso profeta? Quem é esse homem? Será que ele é o descendente de Davi? Será que ele é o prometido? E havia ali aquela especulação. Então as pessoas, as multidões, se reunindo à volta de Jesus para segui-lo, ele então decide parar nesse momento aqui do Sermão do Monte para dizer para os seus ouvintes quais eram então as suas expectativas. Olha, você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Então, eis aqui o meu padrão. E ele vai então proferir esse discurso aqui. Jesus ele não queria que ninguém o seguisse enganado. Jesus ele não usava artifícios. Jesus não fazia falsas promessas. Jesus era franco, ele era sincero, ele era frontal. E ao longo dessas 11 mensagens baseadas aqui no Sermão do Monte, nós vimos então que Jesus ele definiu o cristianismo em termos práticos. Nós vimos aqui que ele começa definindo o caráter cristão, e nas bem-aventuranças ele faz isso, né? O que é um cristão, o que é um discípulo de Cristo, qual é o caráter de um verdadeiro discípulo de Cristo. Ele então apresenta essas verdades através das bem-aventuranças. Um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor, quem deseja me seguir deve ser um promotor da paz, deve ser alguém sedento pela verdade, sedento pela justiça, alguém que vive de forma humilde, que tem essa humildade de entender e de perceber que sem Deus essa pessoa é nada, é vazia. Então ele faz isso aqui logo no início do Sermão do Monte. Ele vai seguir então falando daquela ilustração do sal e da luz, né? Dizendo que aqueles que vivem, aqueles que manifestam esse verdadeiro caráter cristão, vão causar um determinado impacto na sociedade. E que impacto é esse? Então ele fala sobre isso aqui nessa ilustração. E depois ele vai aplicar essas verdades usando exemplos que os homens daquela época conheciam. Então ele vai pegar alguns mandamentos do Antigo Testamento e vai aplicar na nossa vida prática, dizendo então qual deve ser o comportamento do cristão na sociedade. Ele vai falar sobre a nossa relação com a religião. É possível ser uma pessoa religiosa, ele fala isso de uma forma clara. É possível fazer orações, é possível fazer jejuns, é possível frequentar igrejas sem que com isso você seja discípulo de Jesus. Então ele vai apresentar aqui para o risco de uma religiosidade hipócrita. Ele vai nos alertar para esse conceito, para essa verdade. Ele vai falar também sobre a nossa relação com o dinheiro. O cristão precisa se relacionar com o dinheiro de uma forma adequada. Os bens materiais têm um papel, têm uma importância e nós devemos entender o que Deus espera de nós nessa área. Ele vai então concluir, vai finalizar, né, esse trecho sobre aplicações da nossa vida prática, falando então da nossa relação com o próximo. Ele vai usar o maior de todos os exemplos, que é o nosso maior exemplo de relacionamentos interpessoais é a relação que Deus estabelece conosco, né? Então ele finaliza dessa forma. E ao chegar aqui para esse momento então da conclusão, nesse trecho que nós lemos aqui, Jesus então ele vai concluir o Sermão do Monte nos colocando diante de uma decisão. Ele apresenta essas verdades e diante dessas verdades é impossível ser neutro. A neutralidade aqui é impossível. Então Jesus, ele caminhando para a conclusão do Sermão do Monte,
ele vai nos apresentar uma decisão que nós devemos fazer. Ele faz isso usando aqui três ilustrações que aparecem, né? E que 3 ilustrações são essas? Ele vai falar então aqui nos versículos 13 e 14 sobre 2 caminhos possíveis. Diante disso tudo que vocês ouviram, há 2 caminhos que são possíveis aqui, né, para você seguir. Ele vai fazer isso também através dessa ilustração dos 2 tipos de árvore, né? Existe uma árvore boa que dá bom fruto e existe uma árvore má que dá mau fruto. E ele vai fazer uma terceira ilustração, que é a ilustração dos 2 fundamentos. E você pode decidir edificar a sua casa, edificar a sua vida, construir os seus valores pessoais sobre a areia ou sobre a rocha, né? E é interessante aqui a gente perceber que não existem mais alternativas. São só 2 caminhos, não existe uma terceira via, né? São só 2 tipos de árvores, não tem uma árvore que dá frutos mais ou menos. Não existem aqui, não existe um terceiro fundamento, construir a casa sobre o barro, não existe. É sobre a areia ou sobre a rocha. É bom fruto ou é mau fruto? É porta estreita ou é porta larga? É caminho apertado ou é caminho facilitado? Não há aqui outra alternativa, não existem meios termos. E aqui a gente aprende logo uma primeira verdade que é importante. A gente entender isso, que o Evangelho demanda de nós uma decisão, é sim ou não, é vida ou morte, é bênção ou maldição. Não existe aqui uma possibilidade de viver um cristianismo escolhendo aquilo que eu quero, como se fosse um restaurante self-service, né? Um jantar maravilhoso ontem, que nós tivemos. Você podia escolher bacalhau ou podia escolher lá uns grelhados maravilhosos, né? Mas na vida cristã não é assim. Na vida cristã, diante desses ensinos de Jesus, há necessidade de uma tomada de decisão, de uma tomada de posição firme. E a pergunta que todos nós precisamos responder hoje é: de que lado eu estou? Que caminho que eu estou seguindo? Que árvore, que tipo de árvore que eu sou? Sobre que tipo de fundamento eu estou edificando a minha casa, eu estou edificando a minha vida? E eu sei que todas as vezes que eu falo sobre isso, né, quem está me ouvindo aqui, estamos numa igreja, então a resposta é fácil, né? Não, estou do lado de Jesus, João. Eu já decidi, eu estou aqui, estou ouvindo o Evangelho, estou ouvindo a palavra de Deus, né? Eu estou do lado de Cristo. Uma vez eu apresentei o Evangelho para um amigo, e ele era fascinado, não era cristão, e era fascinado pelo Apocalipse, né? São assuntos que fascinam. E uma vez eu emprestei um livro para ele sobre esse assunto, sobre essa temática, era um romance, Deixados para Trás. E ele leu aquele livro e tal, ficou impactado com aquele romance, né? com aquela ideia de final do mundo, de final dos tempos. E voltamos a conversar, eu falei com ele: então, Celso, de que lado você está? Não, estou do lado do bem, estou do lado... Mas na verdade nunca tomou uma decisão, né? Para seguir realmente a Cristo. E ser discípulo de Cristo, irmãos, é muito mais do que ser simpatizante dos conceitos, das verdades, dos ensinos. É muito mais do que professar uma fé, professar uma religião. Eu sou evangélico, né? E às vezes a gente vê tantas pessoas que batem no peito para dizer isso, e você percebe que não é árvore boa. E como é que você percebe que não é árvore boa? Porque não dá bom fruto. E isso fica claro aqui. É muito mais do que frequentar alguns cultos por mês. A gente se engana muitas vezes de achar, né, que porque eu sou frequente na igreja, eu sou discípulo de Cristo. Será? Seguir a Jesus requer uma vida transformada. Uma vida diferente. O pastor Paul Washer, falando sobre conversão, ele costuma usar uma ilustração que é muito forte e que é verdadeira. E ele falando sobre transformação, sobre conversão. Há muitas pessoas que acham que são cristãs porque um dia num apelo foi pregada uma mensagem, no apelo ela levantou a mão, ela chorou, veio à frente. Irmãos, eu costumo dizer, e pastorei uma igreja durante 8 anos, e percebo hoje claramente, que a minha chamada é evangelista, né? Eu sou evangelista, eu tenho essa chamada. Deus me chamou para isso, para apresentar o Evangelho para quem não conhece a Cristo. E muitas vezes fazendo isso, e faço isso frequentemente, apresento a mensagem do Evangelho, e muitas vezes, já perdi a conta da quantidade de vezes em que apresentei o Evangelho. No final daquela apresentação clara, no meu ponto de vista, uma apresentação clara do Evangelho, eu perguntei para a pessoa: você deseja
receber o presente da vida eterna, quer receber a Cristo como seu Senhor, e a pessoa às vezes em lágrimas, em pranto, chorando, fala, eu quero receber a Cristo, né? E passado alguns meses, na verdade, foi ali um momento de emoção, porque a pessoa não tem uma vida transformada. Mas eu já tive experiências da pessoa falar na minha cara, não, eu não quero receber a Cristo. E passado 1 ano, 2, 3 às vezes, a pessoa está batizada, filho, caminhando com o Senhor, né? Então uma profissão de fé não significa conversão genuína. Uma profissão de fé pode ser ou não um momento sim de transformação. A gente não pode estar enganado com as emoções, claro, fazem parte, são importantes nesse processo da caminhada cristã, lógico, óbvio. A primeira vez que a minha mãe veio, né, me visitar, e já fazia um tempo, eu estava aqui em Portugal, já fazia um tempo que nós não nos encontrávamos, e quando a minha mãe abriu aquela portinha do aeroporto de Lisboa, eu vi a minha mãe saindo, gente, foi uma emoção tão grande do reencontro, e a gente se abraçou, a gente chorou, né? E quando você se reencontra com o teu Criador, você está aqui no culto, né? E aí é impossível as emoções não virem à tona, é um momento de reencontro, você está ali com o teu pai, que momento maravilhoso, mas muitas vezes não passa disso, não passa da emoção, há necessidade de uma transformação. E o pastor Paul Washer, ele falando sobre isso, ele diz, né? Imaginem vocês, falando sobre conversão, sobre transformação, há pessoas que professam uma fé, mas que não têm uma vida transformada. Imaginem vocês que vindo para cá, para esse culto hoje pregar, eu sou pregador e aí chego atrasado. E aí, para eu tentar me justificar do meu atraso, eu uso a seguinte justificativa para vocês. Irmãos, olha, peço imensas desculpas por ter chegado atrasado aqui nesse culto hoje, é porque vindo para cá, o pneu do meu carro furou, eu estava ali tentando trocar o pneu do carro, eu não percebi que tinha um caminhão. O caminhão me atropelou, né, e passou por cima de mim, e por isso que eu me atrasei, estou chegando atrasado por causa disso. Peraí. Ouvindo essa justificativa, dá para acreditar? Não dá para acreditar, porque como é que sendo atropelado por um caminhão, e o caminhão passando por cima de mim, eu ainda conseguiria chegar e estar aqui intacto, inteiro? Então é impossível ter um encontro tão poderoso assim, e não ser completamente... Eu tinha que estar no hospital nessa hora, né? Ou na melhor das hipóteses no hospital, né? Na verdade eu tinha que estar em outro estágio na minha vida, já não estaria mais aqui entre vocês. E da mesma forma, quem diz que teve um encontro com Cristo, que é um encontro muito mais poderoso, né, que um caminhão, e não apresenta uma vida transformada, ou há 2 hipóteses aqui, ou essa pessoa está mentindo, ou essa pessoa é louca. Porque é impossível você ter um encontro real com Cristo e isso não transformar a tua vida inteira. Transformar a maneira como você se relaciona com as pessoas, com o dinheiro. É impossível que isso aconteça. E é exatamente sobre isso que Jesus está dizendo aqui. É sobre isso que ele está falando ao concluir o Sermão do Monte. Ele está dizendo que quem afirma ser meu discípulo, mas não tem uma vida transformada, ou mente, ou é louco, ou está maluco. Jesus está dizendo aqui, olha, eu estou apresentando para vocês aqui 2 alternativas, 2 caminhos possíveis. Decidam-se. Entrem pela porta estreita, entrem pelo caminho apertado. E quantas vezes, irmãos, ao longo da minha caminhada cristã, falando com membros de igrejas, às vezes eu ouço pessoas reclamando da vida, reclamando do casamento, reclamando dos filhos, reclamando das finanças, reclamando das dificuldades, reclamando dos seus relacionamentos, reclamando das suas frustrações e várias reclamações com relação à vida. E a pergunta que eu sempre coloco é essa: e onde é que está Jesus nessa tua área sensível? Onde é que está Jesus no teu casamento? Está mal? Teu casamento está difícil, está complicado? Aonde está Jesus no seu relacionamento conjugal? Aonde está Jesus na educação dos seus filhos? Aonde está Jesus no momento em que você tem que tomar importantes decisões na sua vida? Aonde é que está Jesus nos seus relacionamentos? Você já experimentou obedecer a Deus? Você já experimentou viver o que a palavra ensina sobre essas temáticas? Porque não importa aqui o quanto você conhece, entenda isso. Não importa aqui o quanto você saiba que a Bíblia diz a respeito desses temas,
se você não decidir viver de acordo com essas verdades. E esse é o desafio. E esse é o salto de fé. Porque muitas vezes, decidir obedecer a Deus é um salto de fé no escuro. Porque você pensa, você racionaliza. Mas se eu obedecer a letra, o que está dizendo aqui, o que Jesus mandou fazer, eu acho que isso não vai dar muito certo. Vai ser complicado. E a gente começa a usar alguns, e a gente começa a culpar os outros, né? Não, mas se eu fizer isso, se eu obedecer, se alguém me ferindo numa face, eu oferecer a outra, tudo bem, isso podia funcionar para Cristo, mas não vai funcionar para mim. As pessoas vão achar que eu sou um bananão, que eu sou uma pessoa que não tem fibra. Como é que vai ser? Eu não posso fazer isso. Se eu perdoar aquele que me ofende, não dá, não posso. E a gente começa a racionalizar e usa alguns artifícios, usa algumas desculpas, culpabiliza o outro. Eu não vivo o verdadeiro evangelho porque o outro não deixa. Não, na verdade, você não vive o verdadeiro evangelho, você sabe que há necessidade de abrir mão de certas coisas que você gosta, que você não quer, é você que não quer. E tomar essas decisões às vezes trazem um peso. E concluindo esse sermão aqui do monte, a gente está diante dessa importante decisão. Precisamos tomar uma decisão hoje. O que esse texto aqui então tem para nos ensinar? Aqui nos versículos 13 e 14, falando aqui sobre o caminho, sobre a porta, Jesus então ele vai ensinar para a gente que quem deseja, grave isso, quem deseja ser discípulo, é a primeira lição que você tem que sair daqui meditando nela hoje. Será que você é verdadeiro discípulo de Cristo? Quem deseja ser um verdadeiro discípulo de Cristo deve compreender que o verdadeiro caminho para Deus requer santidade. A palavra está fora de moda hoje, não se fala mais nisso. Santidade. Ele está dizendo aqui, entrar pela porta estreita. Entrar pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E esse caminho é fácil, todo mundo quer entrar por ele, todo mundo gosta dele, porque não exige de nós nenhum tipo de confrontação pessoal. A porta larga é fácil, agora a porta estreita, e olha, presta atenção, não é só a porta que é estreita, está dizendo aqui que a porta é estreita e apertado é o caminho, é o processo, é a trajetória. O nosso mundo hoje, o mundo em que a gente vive, está cheio de fórmulas fáceis para uma vida bem-sucedida. Tem vários livros aí que dizem os 10 passos do sucesso. Tem aí vários, né? E infelizmente eu falo isso com um peso tão grande no coração. Infelizmente, esse tipo de mensagem seduz. Esse tipo de palestra seduz as multidões, né? E você hoje vê que muitos pastores, seduzidos por essa necessidade de encher os templos, de encher as igrejas, sucumbiram diante dessa mensagem de facilitismo, dessa mensagem que massageia o nosso ego e que não confronta o homem diante dos seus pecados. Gente, foi o nosso pecado que levou Jesus para a cruz. E se você ama o pecado, você não ama Jesus, é impossível servir a dois senhores, é impossível você amar o pecado, é impossível você viver no pecado e depois chegar aqui, levantar suas mãos e adorar a Deus. E Deus olha lá do céu e fala, como é que você ousa, como é que você tem coragem de durante a semana inteira você se deleitar, se lambuzar naquilo que me fez sofrer, naquilo que me fez entregar aquilo que eu tinha de mais precioso por amor a você, e depois entrar aqui e cantar canções dizendo que você me ama. Esse tipo de amor eu não aceito, esse tipo de amor eu não recebo. E aí a gente ouve algumas palavras duras que foram dirigidas ao povo de Israel no Antigo Testamento e acha que essas palavras não nos dizem respeito, quando nos dizem respeito. Os profetas muitas vezes confrontavam o povo dizendo, olha, as suas reuniões solenes me causam nojo, me causam mal-estar, embrulham meu estômago. Que palavra dura! Mas eram palavras de Deus dirigidas ao povo. E vocês acham, irmãos, que Deus mudou? Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E essas palavras, às vezes,
elas também trazem impacto para a gente enquanto igreja. Será que o nosso louvor, será que o nosso culto, será que a nossa adoração chegam a Deus como um sacrifício de aroma suave, ou será que causam mal-estar? Aí lá em Apocalipse, dirigindo-se a uma igreja, Jesus fala: igreja de Laodiceia, vocês acham que tem tudo, vocês acham que não precisam de nada, mas vocês são miseráveis, pobres, cegos. Está falando para uma igreja. E ele fala: vocês não são quentes e nem frios. Quem dera fossem quentes ou frios. E porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês na minha boca. São palavras de Deus para uma igreja. E aí é o momento de eu pensar: será que eu, enquanto cristão, será que essa palavra é dirigida para mim? Será que eu tenho me enganado durante a minha vida? O mundo está cheio dessas fórmulas fáceis e a gente tem bebido, a gente tem se alimentado dessas fórmulas, mas com Deus não existem atalhos, irmãos. É porta estreita ou porta larga, não tem um caminho do meio. E não cai nessa, não entra nessa. Ser cristão verdadeiro, ser cristão de verdade, é um caminho que exige santidade. E santidade significa separação, significa viver para Deus, significa compreender, sim, que há necessidade de arrependimento. Eu não gosto de ouvir esses temas, mas é o coração da Bíblia, é o coração do Evangelho. Porque é impossível, irmãos, é impossível ter as bênçãos de Deus sem passar pela cruz. Entende isso? É impossível desfrutar daquilo que Deus tem para os seus filhos se nós não nos tornamos filhos ainda. Não se engane, não se engane. Nem todos são filhos de Deus. A gente acha, e há uma expressão que fala: não, todos são filhos de Deus. Não. Você quer uma prova disso? Vamos lá comigo no Evangelho de João. Preciso ler esse texto. Evangelho de João, avança aí um pouquinho, capítulo 1. Olha o que João diz aqui para mim e para você. E é importante a gente entender essa verdade. É importante a gente entender esse conceito para tomar uma decisão hoje, consciente daquilo que a gente está fazendo. Evangelho de João diz assim, olha, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando de Jesus, né? E aí diz aqui no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E fala aqui que João, né? E aí fala aqui no versículo 10, o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o seu, e os seus não o receberam. Versículo 12, preste atenção no que está aqui agora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem são os filhos de Deus? Os que creem no seu nome. Então a necessidade aqui para se tornar filho de Deus, tomar uma decisão de seguir a Cristo, tomar uma decisão pessoal. Há uma necessidade aqui de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. E a primeira coisa que o cristão deve entender é que ao reconhecermos isso, ao pertencermos a Deus, isso implica numa mudança de atitudes. Amém. Você amava o pecado, agora amava a mentira, é deixar de mentir. Você era uma pessoa que se irava com facilidade, agora não pode dar mais lugar à ira, não pode. Uma pessoa nascida de novo, ela manifesta uma coisa chamada fruto do Espírito. Sabe qual é a maior evidência da salvação? Não é operação de milagres, esse texto vai dizer aqui pra gente. É um grande homem de Deus, porque estava lá um morto e ressuscitou o morto. É um grande homem de Deus? Vamos ver mais à frente aqui, falando sobre isso. A maior manifestação de alguém salvo é o fruto do Espírito: paz, amor, benignidade, longanimidade, domínio próprio.
é um caráter diferente, é um caráter transformado. E quando a gente decide viver dessa forma diferente, transformada, obviamente a gente vai enfrentar oposição e dificuldade. Jesus não disse isso pra gente? Olha, não se espantem. Se odiaram a mim, vão odiar meus discípulos. Vão perseguir meus discípulos. Esperem isso. Esperem a oposição desse mundo em que vocês vivem, porque vocês vão passar a viver na contramão do mundo. E claro, lógico, vocês vão enfrentar oposição, vão enfrentar dificuldade. Não é você que se diz cristão, você não pode mais viver como todos vivem, não pode fazer mais do que todos fazem, tem que viver de acordo com a verdade do Evangelho. Tem que entrar pela porta estreita. O que é a porta estreita? O que nós encontramos em primeiro lugar na porta larga? A porta larga é um caminho de superficialidade, é um caminho de hipocrisia religiosa. É o caminho daqueles que decidem viver um cristianismo dentro da igreja, mas fora da igreja decidem viver outro tipo de vida. Não, aqui eu canto, aqui eu cumprimento meus irmãos, aqui eu sou cortês, aqui eu sou educado, aqui eu vou maneirar as minhas palavras, mas no meu ambiente profissional não, eu vou agir diferente, vou agir com grosseria, com falta de educação, eu serei uma pessoa rude, porque lá no meu trabalho é diferente, eu não estou na igreja. Esse tipo de caminho é porta larga. Porta larga é a permissividade, é aquele tipo de pensamento assim, eu sei que isso é pecado, mas Deus me ama e Ele me entende. Vou continuar assim porque Deus ele é um ser compreensivo. Não, irmão. Há necessidade de romper com isso. Há necessidade de abandonar essa prática. Há necessidade de entregar, se está com dificuldade, entregar, Senhor, eu estou com muita dificuldade de abandonar esse pecado aqui, que eu sei que é tão ruim. Me ajuda, é uma luta. Eu luto com situações até hoje, irmãos. Todos nós vamos lutar, porque é o que Jesus diz aqui. A porta é estreita, mas o caminho é apertado. É uma luta que a gente vai travar pelo resto da nossa vida, em busca dessa santidade. Aqui nessa vida, entenda isso, aqui nessa existência, jamais seremos perfeitos. Estamos caminhando em direção à perfeição. Não seremos perfeitos nessa vida. Perfeitos seremos lá na glória, né? E aí são os 3 tempos da salvação, né? Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos naquele grande e glorioso dia, né? Fomos livres da culpa do pecado, somos livres do poder do pecado e seremos livres da presença do pecado, mas ainda não somos livres da presença. O pecado ainda nos assedia todos os dias, e cumpre a mim e a você escolher diariamente o caminho. Não sair desse caminho, andar, né, caminhar com o Senhor. A salvação é um processo contínuo que vai durar a vida inteira. E aí, falando disso, pode dar a impressão aqui, então, que é um caminho que só envolve sacrifício. Então, a vida do cristão é uma vida miserável. Não é isso que eu estou falando, irmãos. A necessidade de a gente entender o equilíbrio das coisas, né? Quando eu decido, olha que maravilha, eu decidi há muito tempo atrás edificar a minha casa na rocha, viver o meu casamento na perspectiva de Cristo. É fácil? Não é. Muitas vezes envolve lavar os pés, né, do outro, se humilhar, pedir perdão. Mas, irmãos, vale tanto a pena. Tem sido tão maravilhoso. Eu posso dizer que eu sou um homem feliz no meu relacionamento conjugal, feliz nas filhas que tenho, né? Fico tão feliz às vezes as pessoas virem falar: nossa, suas filhas são tão educadas, que maravilha, que coisa boa ouvir isso, isso é um prêmio. E aí tem gente que fala assim: você teve muita sorte com as suas filhas. Não sabe o trabalho que dá, educar o processo. Outro dia desse eu estava falando com uma paciente minha lá na clínica, eu ficava, né, falando de problemas com os filhos e tal, e eu falei: olha, mas educar é diferente de criar. Criar, você cria até bicho. Você põe a água, põe a comida, né, e quantas pessoas hoje estão criando os filhos, né? Põe a água, põe a comida e põe a internet. Está criando, está crescendo, né? Gordinho, entretido, não está dando problema, porque o pai não está vendo o que ele está vendo ali, né? Não sabe o que está se passando ali. A bomba vai estourar daqui a uns tempos, né? Mas, por enquanto, porque ali entretido, o filho ali, né, naquele cantinho,
não dá trabalho, eu posso viver a minha vida. Mas educar exige abnegação. Educar é um processo que custa, porque a gente tem que falar várias vezes a mesma coisa. A gente tem que corrigir, a gente tem que impor limites, mas é um trabalho que vale a pena. A minha maior missão, a missão que Deus me deu, e eu entendo isso hoje com clareza, é educar as minhas filhas para que elas sejam cristãs melhores do que eu tenho sido. São as minhas primeiras discípulas. Então hoje, eu não abro mão do discipulado. Houve tempo em que eu já abri mão. Abri mão de discipular as minhas filhas para discipular outras pessoas. Né? Às vezes a gente como pastor tem essa tendência, né, de sacrificar às vezes o tempo da família para dar para outras pessoas, porque são necessidades urgentes. Mas eu entendo hoje que a minha prioridade é, se eu não ganhar as minhas filhas, não adianta nada. Eu ganhar multidões para Jesus, perdi minha família. A prioridade são as primeiras os talentos que eu vou apresentar para o Senhor naquele dia. Me deu, né, multiplicar, eu preciso multiplicar na vida delas. Discipulado tem que começar ali. Discipulado tem que começar na nossa casa, tem que começar no seio da nossa família. E esse processo, quando a gente decide viver o Evangelho, claro que nós vamos enfrentar algumas dificuldades pessoais, mas você vai colher frutos maravilhosos, irmãos. Frutos abençoadíssimos. A segunda coisa que Jesus nos ensina aqui, nos versículos, e voltando lá em Mateus, no capítulo 5, no capítulo 7, aqui nos versículos 15 a 20, Jesus então vai apresentar aqui, falou dos dois caminhos, ele vai falar de duas árvores. Dois tipos de árvores que produzem frutos diferentes, e o que a gente aprende com essa ilustração é que quem deseja ser um verdadeiro discípulo de Cristo deve ter atenção ao seu caráter e não ao seu carisma. Aquilo que você é muito mais importante do que aquilo que você aparenta ser. E muitas vezes a gente está tão preocupado com as aparências que se esquece de ser. Ser aquilo que Deus espera de nós. A coisa mais importante e que identifica um verdadeiro cristão não é aquilo que ele diz, mas sim aquilo que ele faz. A maneira como ele vive. Jesus está dizendo aqui no versículo 21 que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. E é engraçado que ele fala, por que ele não fala Senhor só? Ele fala Senhor, Senhor. Por que está repetido aqui? Depois ele vai repetir de novo. E muitos me dirão Senhor, Senhor. É porque hoje, quando a gente vai mandar uma mensagem para alguém, você quer chamar a atenção para aquilo que você está escrevendo, o que você faz? Você põe em letras maiúsculas, você põe em negrito, não é? É uma coisa que é importante, que precisa ser frisada numa mensagem que você está passando. Naquele tempo, para frisar alguma coisa, eles repetiam. Lembra lá em Eclesiastes, o que Salomão diz lá? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Então ele repete vaidade várias vezes para dar ênfase. Que nessa vida, tudo, quando você tenta encontrar o verdadeiro significado da vida, nas coisas desse mundo, é fôlego de nada. Essa palavra vaidade, hoje a gente tem um outro sentido para ela, né? Uma pessoa vaidosa é alguém que passa um batom, e é pecado isso? Não é nada. Tem igreja que fala, mulher não pode passar batom, usar brinco, pelo amor de Deus. Né? Não tem a ver com isso. Vaidade, nesse sentido, é vacuidade, fôlego de nada, correr atrás do vento. Então o que Salomão está dizendo é, se você deseja encontrar a verdadeira felicidade, você não vai encontrar nessa existência. Porque por mais que você corra atrás das coisas desse mundo, a sensação que você vai ter ao final da vida é que você correu atrás do vento. Correu, se cansou e não obteve aquilo que era o seu objetivo. Entende? Então Jesus aqui, agora voltando para o texto, ele está dizendo, nem tudo que diz Senhor, Senhor, ou seja, há uma ênfase aqui de uma profissão pública de fé. É gente que tinha aparência mesmo. É gente que cantava forte, bonito na igreja. É gente que você olhava e falava, não, você é crente, irmão. Professou a fé e ó, você vem com Bíblia debaixo do braço, tem gravata, fato, né? E cumprimenta com a paz do Senhor Jesus, isso é crente. Não é possível, né? Meu Deus. E Jesus está dizendo, mas nem todo que aparenta ser, na verdade é.
E aí ele vai usar aqui uma coisa que é dura, que é difícil para a gente ouvir. Ele vai dizer o seguinte, versículo 22, porque muitos desses que dizem Senhor, Senhor, muitos desses, eles vão se apresentar e diz aqui, né? Senhor, porventura, não temos nós profetizado, expelido demônios, fizemos milagres. Gente, isso é sério. É gente que hoje a gente olha na televisão e fala, nossa, isso aí é um homem de Deus fantástico. Olha quantas curas, olha as multidões que o seguem, quantas pessoas o ouvem domingo após domingo. E Jesus está dizendo aqui, entretanto, para alguns desses, eu direi explicitamente, eu não conheço vocês. Apartem-se para o fogo eterno. Gente, isso é duro. Isso é difícil, isso é desafiador. E o que Jesus está dizendo aqui para mim e para você é que milagres fantásticos não são a evidência da salvação. Lembra do que Paulo escreve lá para os Tessalonicenses, falando dos últimos dias? Dá para projetar aqui esse texto? 2 de Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dá para projetar aí ou não? Dá? Estou pondo pressão, né? Diz assim, ó, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Estou falando aqui sobre o anticristo que há de se manifestar nos últimos dias. Versículo 8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Passa aí. Ora, agora presta atenção. Ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo, daquele que se opõe ao evangelho, tudo que se diz, né, pertencente a Deus, será segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Passou. E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Passa mais um aí. É por esse motivo, pois, agora presta atenção. É por esse motivo, pois, que Satanás mandará a operação do erro? Não. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Por quê? A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O texto está dizendo, e Paulo está nos alertando, que nos últimos dias, porque as pessoas rejeitaram a pregação da verdade, porque as pessoas decidiram rejeitar a simplicidade do Evangelho, e porque tiveram coceira no ouvido para ouvir outras coisas que alimentassem o seu ego, Deus permitirá que falsos profetas operem sinais e maravilhas para que essas pessoas que decidiram rejeitar a simplicidade do Evangelho deem crédito então a esses que pregam mentiras, mas que manifestam sinais. Deu para entender? É importante a gente compreender hoje e olhar para dentro de nós hoje, o que a gente está buscando enquanto cristãos. Você está buscando sensações, você está buscando experiências, porque muitas vezes a gente corre de uma igreja para outra, não, porque lá Deus está operando. Deus está operando aqui, e Deus está falando aqui hoje. Mas nem sempre a operação de Deus, ela é agradável. É agradável na perspectiva dele. Tem aquele versículo que fala que a vontade de Deus, ela é boa. É boa por quê? Porque Deus é bom. Ela é perfeita, por quê? Porque Deus não erra. Ainda que eu ache, Deus errou, não é possível. Como é que eu estava empregado nessa empresa, ganhando um bom salário, e de repente fui mandado embora? É um erro de Deus, eu era dizimista fiel, ofertante generoso. Mas a vontade de Deus perfeita está se realizando ali, mesmo que para mim não seja a melhor,
Ele está tirando, fechando essa porta, porque ele tem outra para abrir para mim. Mas se ele não fecha essa, eu jamais enxergaria outra. A vontade de Deus ela é perfeita, Deus não se engana, ela é boa, perfeita mas agradável na perspectiva de quem? Agradável no meu modo de entender. O que é agradável para uma criança? E eu já falei sobre isso aqui. Comer brócolis ou tomar um gelado? Um chupa-chupa. O que é agradável para a criança? Claro que o chupa-chupa. Se você puser ali, o que ele vai escolher, gente? O que nós vamos escolher se Deus nos der a opção? Você quer o quê? O prazer rápido e fácil ou a construção da sua vida através do esforço, sacrifício, empenho, dedicação, quer construir uma carreira? O que a gente vai escolher, gente? Somos crianças. Ele é o nosso Pai, entende? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável na perspectiva de Deus. Deus se agrada quando seus filhos decidem viver segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, mesmo que isso implique escolher o brócolis ao invés do chupa-chupa da fé. Entende isso? Consegue compreender? E o que Jesus está dizendo para nós aqui é que os frutos, e que frutos são esses que eu preciso manifestar na minha vida? Que frutos são esses que o texto fala? Fruto bom é caráter transformado, é vida diferente. É ser honesto, decidir ser uma pessoa honesta, decidir honrar a sua palavra, é decidir não levar vantagem, passar a perna nos outros para você obter o sucesso na carreira profissional, né? Quando você decide viver de forma correta, de forma honesta, isso é fruto bom, que a árvore boa está manifestando. O que é fruto bom? É viver, é um modo de viver cristão, é ser um bom marido, é ser uma boa esposa, é decidir ser um bom pai, um pai presente, uma mãe presente na vida dos filhos, no processo educativo, ser um bom filho, decidir ser um bom filho. Não, eu vou honrar meu pai, eu vou honrar a minha mãe, ainda que eu ache que aquilo que eles estão fazendo, que pai erra, mãe erra também. Às vezes coloca uma cobrança e não vem, né? Quando nasce um filho, a gente se esquece que nasce também uma mãe, nasce um pai, está nascendo ali naquela hora. O filho não vem com um manual, né, de instrução. Tem um manual aqui, né? A gente tem um manual, né? Mas cada filho tem uma personalidade. E a gente erra como pai, erra sim. E os filhos filhos cristãos, precisam compreender que muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe, eles nos estão dando aquilo que eles receberam. O amor que eles estão partilhando, né, ou o pouco amor que eles dão, talvez seja um esforço. É um esforço porque ele não recebeu aquilo na infância. E nós, enquanto servos de Deus, precisamos compreender isso, que o meu papel é dar bom fruto, sendo um bom filho, sendo um bom vizinho. Você é um bom vizinho? Você conhece os seus vizinhos que estão ao seu redor? A gente tem que fazer um esforço nesse sentido. Eu me lembro, né, todas as vezes que eu me mudo, eu faço questão de cumprimentar os vizinhos. As minhas filhas às vezes ficam com vergonha, né? E quando eu entro e tal, eu me apresento e tudo. Ai, a Luísa agora que está naquela fase, pai, que mico, pai. Mas hoje em dia ela fala, né? Às vezes tem um vizinho bonitinho que ela quer conhecer, né? Que agora está nessa fase também, difícil, né? Eu tenho que lidar com isso, tudo bem? Chegou a essa altura, ela, pai, tem um vizinho ali tão bonitinho, né? É um gatinho, ela fala pra mim. Eu tenho que ouvir isso, né? É um gatinho. Faz amizade com os pais dele. Mas você, enquanto cristão, você tem que marcar essa diferença. Sendo um bom vizinho, sendo um bom funcionário lá no seu ambiente profissional. Sendo conhecido na sua vizinhança, na sua comunidade, como alguém diferente. Amém. Como alguém que seja um pacificador. Amém. E como é que a gente pode, irmãos, construir isso? Como é que a gente pode decidir não obedecer? É fácil, né? É fácil. É fácil e difícil ao mesmo tempo, né? E para terminar, a última lição, né? A última lição que Jesus nos ensina aqui nos versículos 24 a 27, eu já preguei sobre esse texto especificamente, né? Usei até a ilustração aqui da história dos 3 porquinhos, era um culto da família, né? Então as crianças estavam presentes aqui, mas esse final aqui, Jesus vai dizer para nós, falando sobre esses 2 fundamentos, que quem deseja ser um verdadeiro discípulo de Cristo deve ter atenção, deve ter uma atenção especial no modo e na maneira como você lida com a dor, com a perda e com as crises. Ser cristão na bonança
É fácil. E o que Jesus está dizendo aqui, que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, aquele que pratica, não é só aquele que ouve. Entende? A ênfase aqui é essa. A ênfase aqui, ele fala, versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará, aquele que diz, entrará, mas aquele que faz a vontade do Pai. E aqui ele frisa isso mais uma vez. Todo aquele que ouve as palavras e pratica é um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E aí ele fala aqui no versículo 25, cai a chuva. Edificar a casa sobre a rocha não implica isenção das dificuldades. Você, quando decide viver o Evangelho, você vai passar por dificuldades igualzinho o não crente. É a mesma chuva. E é o que é interessante aqui, o que Jesus está dizendo, às vezes a gente lê esse texto, né, e imagina uma casa construída em cima de uma rocha, de uma cordilheira, de uma montanha lá no alto, e uma outra casa construída lá embaixo na beira da praia. Não. Aqui o que Jesus está dizendo são vizinhos, casas uma do lado da outra. Quem não conhece, né, eu já tive a oportunidade de estar lá no Médio Oriente, já estive lá na Jordânia, já estive ali na fronteira ali com Israel, e realmente o solo ele é arenoso. E para você encontrar rocha, para construir qualquer coisa ali, você precisa cavar fundo para conseguir encontrar a rocha. Então o que Jesus está dizendo aqui é que quem decide viver o cristianismo precisa de trabalho, precisa cavar mais fundo, precisa ser profundo, não superficial, profundo na sua vida com Cristo. Você precisa realmente fundamentar a sua vida nesses conceitos, viver de acordo com elas, com essas verdades. E o que Jesus está dizendo aqui é que para uma pessoa que olhava assim de fora, parecia que as duas casas eram casas sólidas. Mas quando é que os fundamentos se revelam? Os fundamentos se revelam na hora da tempestade, porque ele vai dizer aqui, versículo 26, e todo aquele que ouve e não pratica é comparado a um insensato que edificou sobre a areia, e esse também cai a chuva, esse também transbordam os rios, sopram os ventos, e o que acontece com a casa? Essa daí desaba. É na hora da dificuldade, é na hora da crise, é na hora da adversidade que se manifesta o verdadeiro caráter cristão. Então entenda definitivamente que Deus, você é filho de Deus, Ele não te livrará dos sofrimentos, Ele não te isentará das tribulações, mas Ele vai usar cada um desses episódios para aperfeiçoar o seu caráter, para que você cave mais fundo, para que você fundamente a sua fé nessas experiências e com elas cresça para a glória de Deus. O principal propósito de Cristo, o principal propósito de Deus para mim e para a sua vida, não é te abrir um caminho de facilidades, é edificar em você o caráter de Cristo. E Ele vai usar os recursos, as alternativas, Deus vai usar as suas estratégias para que esse caráter seja edificado em você. Então virá a chuva, transbordarão os rios, soprarão os ventos, para que você, não ele sabe, mas para que você perceba que tipo de fundamento é o seu. Aonde é que você está edificando a tua vida? A diferença vai se fazer nessa hora da tempestade. E eu termino aqui com uma citação de John Stott. John Stott é um teólogo, já partiu para a glória do Senhor, tem livros maravilhosos, fantásticos, e num dos livros dele ele diz o seguinte: a tempestade da crise ou a calamidade expõe o tipo de pessoa que somos, porque a verdadeira fé não é totalmente distinguida do seu disfarce até que tenha enfrentado a provação. Que você possa, a partir dessa mensagem, desse sermão de Cristo, e eu sei que foi um bocadinho duro hoje, né? Mas é necessário que seja às vezes, para que a gente acorde para que tipo de caminho nós estamos seguindo antes que seja tarde. O propósito de Deus quando nos sacode, quando Ele chama a nossa atenção, é porque Ele nos ama. Ele sabe muitas vezes que os caminhos que nós estamos andando, há caminhos, lembra disso, Provérbios, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final dão em caminho de morte.
Ele não quer que você morra, Ele quer que você tenha a vida eterna. Então, hoje, escolha servir a Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria que você hoje fizesse a sua oração pessoal.